O Senhor vai comunicar coisas a nós, irmãos, essa noite, amém? Para quem não sabe ainda, para alguém que está desavisado, hoje nós vamos falar sobre o poder da confissão. Vamos falar sobre uma vida de confissão da palavra, amém? Então, se você é novo aqui na igreja, ou se você se converteu aqui há pouco tempo e já ouviu falar muita coisa sobre confissão da palavra, você pode ter várias impressões erradas sobre isso, amém? Mas a palavra de Deus, ela não deixa dúvida para nós. Ela vem para nos esclarecer, amém? Curva sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo por essa noite, Senhor. Eu te rendo graças pelo teu Espírito, por tua palavra, Senhor, que será ministrada essa noite. Eu coloco, Senhor, meu coração e meu espírito disponível àquilo que você tem para comunicar ao teu povo, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que temos, Pai, de crescer espiritualmente, de avançar, de nos tornarmos maduros espiritualmente, Pai. Eu te louvo pelo coração dos meus irmãos, acolhendo com mansidão a tua palavra, Pai. Obrigado por essa noite, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de qualquer coisa, eu queria falar para você a definição da palavra confessar. Amém? Existe muita confusão por causa da nossa cultura católica, né, no Brasil. A nossa que eu falo não é minha, não. A cultura do Brasil. Eu nunca fui católico. Amém? E isso não me torna melhor do que ninguém, não. É só uma observação, tá? Por causa dessa cultura que a gente tem no Brasil, a gente pensa que confessar é chegar pro padre e falar todos os nossos pecados, não é isso? A gente pensava isso. Mas à luz da palavra, confessar é você dizer o que a Bíblia diz. Amém? É você ratificar o que a Bíblia diz. Não por causa de Deus, por sua causa, para que você lembre disso. Amém? Para que a sua fé seja desenvolvida. Então a palavra confessar, ela vem da palavra homologeo. Não sei se a pronúncia é essa. Mas ela significa muitas coisas. Falar a mesma coisa, consentir, corresponder, concordar com. Amém? Vamos de novo? Falar a mesma coisa, consentir, corresponder, concordar com. Qual o objeto aqui da confissão? É a palavra. Amém? Então está dizendo assim, ó, falar a mesma coisa que a palavra, consentir com a palavra, corresponder à palavra e concordar com a palavra. Amém? O que isso diz pra gente aqui? Já de cara, já na introdução. A gente precisa fazer alguma coisa com a palavra, amém? A gente não simplesmente ouve a palavra quando está na igreja, ou quando a nossa avó, o nosso tio, bota aquele CD do Cid Moreira. Quem lembra? Quem lembra? Estou ouvindo a palavra. Amém. Não tem problema ser o Cid Moreira, não. A Bíblia diz que a palavra é ungida por si só. Ela não precisa de nada externo para ser ungida. Mas só que nós precisamos fazer algo com ela. Amém? Continuando aqui. No dicionário Vine, para quem gosta de estudar a palavra, conhece muito esse dicionário, é um dicionário muito... é uma referência no mundo inteiro esse dicionário. Ele diz o seguinte: confessar, declarar, diga, falar. Admitir o resultado de convicção, declarar abertamente o modo de falar livremente, sendo tal confissão o efeito de profunda convicção de fatos. Então, o dicionário Vine, ele só usa sinônimos para dizer a definição aqui, amém? Então, você já entendeu que confessar a palavra é algo que não é opcional para um crente, amém? Se você deseja crescer espiritualmente no Senhor, amadurecer, deixar de ser menino na fé, você precisa confessar a palavra, amém? Aleluia. Uma dica que eu queria dizer, eu sei que tem pessoas que, quando está ouvindo um conteúdo, assimila melhor ouvindo, né? E outras preferem escrever para depois assimilar em casa. Eu sou do grupo que prefiro ouvir. Eu assimilo melhor ouvindo. Amém? Se você está com uma caderno e caneta e prefere escrever e depois ruminar isso tudo em casa, amém. Se você prefere não escrever e ouvir, a gente está gravando ali a pregação, tá bom? O importante é você não perder nada. Amém? Está comigo? Então vamos lá. Precisamos confessar a nossa fé na palavra de Deus. Existem 5 coisas importantes
que a gente precisa usar a nossa confissão, irmãos. Vamos à primeira. Aquilo que Deus em Cristo tem realizado em nosso favor no seu plano de redenção. Eu não sei se você sabia, eu já falei isso aqui acho que umas 2 vezes, a salvação não é simplesmente deixar de ir para o inferno. Amém? A salvação que Jesus conquistou para nós na cruz, ela diz respeito a muitas coisas. Então, o item 1 aqui diz o seguinte: o que Deus tem realizado em Cristo a nosso favor através da redenção. Nós precisamos conhecer isso para que a gente confesse isso e gere fé em nosso coração. Número 2, aquilo que Deus, mediante a palavra e o Espírito Santo, tem realizado em nós no novo nascimento e ao recebermos a plenitude do Espírito Santo. Número 3, aquilo que somos para Deus Pai em Cristo Jesus. No 4, aquilo que Jesus está fazendo por nós agora, à destra do Pai, intercedendo por nós. E por último, número 5, aquilo que Deus pode fazer por meio de nós, pelo seu Espírito ou pela sua palavra. Em suma, para a gente resumir esses 5 itens, a gente precisa saber quem somos em Deus, em Cristo, o que podemos em Cristo e o que podemos fazer em Cristo, né? E o que temos nele. Amém? E quando nós conhecemos essa verdade, precisamos fazer algo com elas. Precisamos dizer. Precisamos confessar essas coisas. Amém? Porque às vezes na nossa confissão a gente está exaltando mais o que o diabo tem feito do que o que Deus fez na cruz por nós. Amém? O espírito da fé. Você já ouviu falar sobre o termo espírito da fé? Quem já ouviu? Amém? O espírito da fé ele tem um mecanismo, irmãos. Ele funciona de uma forma. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios 4, verso 3. Aleluia. Todos acharam? Amém. Eu vou ler na versão Nova Tradução da hoje. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus... Quem tem a mesma fé em Deus? Amém? E falamos porque cremos. Grande parênteses aqui. Vendo que o espírito da fé é cri, por isso falei. Nós que temos esse espírito também cremos, por isso falamos. Amém? Eu não sei se você é do grupo da igreja que não gosta muito quando o pastor, o ministro, pede para você repetir algumas coisas, né? Repita isso, diga isso. Tem gente que não gosta muito, não é isso? Mas isso nada mais é que o espírito da fé. Quando você está falando a palavra, amém? Quando um ministro ele fala assim, ó, diga isso, repita isso. Você acabou de ler, mas repita isso. É para que isso não saia do seu coração. É para que você memorize isso, amém? Então, o espírito da fé, algo que o Kenneth Hagin fala em seus, ele diz o seguinte: a sua fé nunca estará acima das suas palavras. Se você está crendo em algo, irmão, você vai dizer aquilo que você crê. Amém? Eu gosto muito de usar o meu filho como exemplo, porque a Bíblia também usa a criança como exemplo, né? Exemplos bons. E o Dimitri, ele é muito intenso nas expectativas dele. Isso é bom, às vezes é ruim para a gente que está junto com ele, né? Porque ele fica o tempo inteiro falando. Se você prometer algo a ele, que seja uma bala, ele vai ficar o tempo inteiro falando daquilo. Por que ele vai falar aquilo? Crie por isso, porque ele acredita cegamente que se o pai dele disse isso para ele, o pai dele vai fazer. Ele está crendo por um videogame novo. Amém? Você pode crer junto com ele? Ele tem orado, inclusive, na hora do almoço sobre isso. Ele ora, tipo, 40% pela comida e 60% pelo videogame, na hora do almoço. E, às vezes, nem ora pela comida. Ontem ele fez uma oração nova. A gente almoçando, ele falou: pai, eu te abençoo, falando para Deus. Pai, eu te abençoo e creio que o meu videogame está chegando. Você tem dúvida que vai chegar? Eu não tenho, não. Rapaz, vai ter que dar um jeito e esse videogame vai ter que chegar. Amém? E não é qualquer videogame, não. Ele escolheu o videogame. E a gente, irmãos, devemos ser assim como eles.
Criança não tem trabalho, irmãos. Eu não sei quem já teve a experiência de ministrar batismos com o Espírito Santo para criança. Eles recebem assim, ó. Sabe por quê? Porque você diz como é e ele acredita. Na hora que você fala. Ele não precisa de uma prova, um teste. Senhor, se passar um carro preto aqui agora, é porque é a tua vontade. Quem já fez isso? Não levanta a mão não, brincadeira. Eles não precisam disso. Se a gente fala para eles, ó, é isso que a Bíblia diz. Acabou-se. Tem uma experiência aqui, quem é mais próximo aqui de mim, da Lera, conhece. Eu estava começando a gente está nesse processo ainda, né? De fazer o Dimitri ser mais maduro em algumas áreas. Por ele ser filho único, ele não tem uma referência de alguém mais velho que ele. A referência dele sou eu e a mãe, né? E uma certa vez, eu falei assim, Léry, eu acho que a gente pode ver com o Dimitri, eu vou te buscar e ver se ele quer ficar em casa sozinho. A Léry saiu do trabalho, acho que eram as 5 horas da tarde. Era rápido, né? Ir buscar e voltar. Aí eu perguntei para ele adorou a ideia. Por que ele adorou a ideia? Porque dia de semana ele não pode jogar videogame e nem ficar na internet. E a primeira pergunta que ele fez, pai, quando você vai lá, eu posso jogar videogame? Era um dia de semana. Aí eu falei, pode. Aí fomos lá, aí quando eu cheguei lá, Léry entrou em desespero, parecia que a mãe dela tinha caído do barranco. Não foi, amor? Ficou desesperado. Você deixou ele em casa? Eu falei, 10 minutos. Aí voltamos, ele feliz, contente. Aí passamos para o próximo nível. Amém? Matou o leão e o urso, agora vamos ver Golias. Tínhamos uma reunião aqui na igreja. A liderança da igreja aqui. E aí, um pouco mais de tempo, né? À noite. Perguntei para ele, Dimitri, papai e mamãe, a gente vai na igreja, na reunião. Vai ter salinha, pai? Eu falei, não. Eu posso ficar em casa? Partiu dele, né? Era tudo que eu queria ouvir. Aí eu falei assim, pode. Mas olha só, se qualquer coisa você liga pra gente. Aí ensinei a ele como ligava. Aí minha esposa dramática, sempre, né, amor? Se alguém ligar pra você e mandar pegar uma faca na cozinha, você não pega. Eu falei, gente, a Tramontina vai ligar lá pra cá. Aí eu falei assim, meu filho, fique em paz, ó, botamos um lanche para ele lá, se você quiser, vê televisão, joga videogame e tal, beleza. Aí estávamos aqui, vocês não vão acreditar, faltou energia lá em casa. Sabe o que ele fez, irmãos? Ajoelhou para orar e pedir para a luz voltar. E adivinha o que aconteceu? Imediatamente. Sabe por quê? Porque criança, irmão, se você mostrar para ele e disser alguém que ele tem confiança como o pai e a mãe, ele cegamente vai fazer. E nós devemos ser assim com o Senhor. Amém? Se a Bíblia diz, irmãos, está feito, está acabado. Amém? Que enorme parênteses. Então, eu estava falando sobre nós, o que temos em Cristo, o que somos e o que podemos nele. Amém? A salvação em Cristo nos conquistou muitas coisas. É óbvio que com os direitos vieram as obrigações também. As promessas do Senhor são todas condicionais. Amém? Podemos comer o melhor da terra? Sim, mas tem uma condição. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Se guardares os meus mandamentos, e por aí vai, né? Então a gente tem muitas promessas na palavra, mas temos condições para elas. E quando recebemos Jesus, nós nos tornamos uma nova raça, uma nova categoria. E a gente precisa conhecer isso. Amém, irmãos? A gente precisa conhecer os nossos direitos como filhos de Deus. E quando conhecemos, precisamos fazer algo com esse conhecimento. Aleluia. Nós não estamos aqui às quintas-feiras para estar numa roda de amigos e dizer para um amigo que você sabe algo que ele não sabe da palavra. Amém? Nós não estamos aqui ouvindo a palavra para nos tornarmos expert em alguns assuntos. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, porque precisamos fazer algo com essa palavra. Precisamos aplicá-la em nossas vidas. Amém? Vamos lá.
como eu estava falando antes, não existe fé sem confissão. Eu dei o exemplo do irmão Reiga, né? Que a nossa fé nunca vai estar acima das nossas palavras. Crer apenas só não adianta. A gente precisa dizer alguma coisa com aquilo que a gente crê. Amém? Como eu dei o exemplo do Dimitri, ele fala o tempo inteiro sobre o videogame. Ele está crendo, irmãos. Amém? Aleluia. Marcos 11, 23. Poderia dizer que é o texto áureo da fé, né? Marcos 11, 23, na Revista e Corrigida. Você pode abrir, mas eu vou ler na Revista e Corrigida. Marcos 11, 23. Todos acharam? Amém? Amém? Aleluia. Porque em verdade vos digo, isso é Jesus falando, amém? Em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, diga qualquer um. Quem disser, irmãos, qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, lhe será feito. Esse texto deixa claro para a gente que não basta crer. Você observou? É um único versículo, um curto versículo, que ele usa 3 vezes o verbo dizer. Amém? Ele diz assim, ó, primeiro, qualquer um que crer, ou melhor, qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Crer é com o coração, amém? A fé é do coração. Mas a gente precisa juntamente, fé, dizer. Amém? Ficou claro para você? Aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que esse cidadão disser vai ser feito. Amém? A fé do tipo de Deus, que é a fé que a gente recebeu, cada um de nós, nascido de novo, recebemos uma medida de fé do tipo de Deus. E essa fé ela pode e deve ser desenvolvida. Amém? A confissão ela nos ajuda a desenvolver a fé. A fé do tipo de Deus, ela fala. Você acredita que Deus poderia ter criado o mundo de qualquer jeito, de qualquer maneira, a maneira dele peculiar de fazer, mas ele fez falando. Amém? Ele liberou palavras para que coisas fossem criadas. Aleluia. Então, a fé do tipo de Deus, ela fala. Romanos no capítulo 4, no versículo 17. Você pode abrir, por favor? Romanos 4, 17. Esse é um texto que nós devemos confessar ele diariamente, irmãos. Aleluia. Quem é da fé aqui? É mesmo? Você é da fé, irmão? Glória a Deus. A fé ela tem uma equação, irmãos. Ela funciona de um jeito. E se somos da fé, precisamos saber como a fé funciona. Os da fé fazem o seguinte, no versículo 17, todos acharam? Amém? Como está escrito, falando de Abraão, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, diga, chama. Chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o tipo de fé de Deus. Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de coisas que não se veem. E essa mesma fé do tipo de Deus, ela chama o que não existe, ela chama o que não é, como se já fosse. Por isso que você, às vezes aqui na igreja, quando vamos falar sobre cura divina, ou quando vamos orar por alguém, a fé não nega um sintoma. Amém? A fé não mente. A fé, pelo contrário, ela diz a verdade da palavra. Amém? Qual é a verdade da palavra sobre doença? Que Jesus levou todas as nossas enfermidades. O que eu estou fazendo aqui? Uma confissão. Jesus levou todas as enfermidades do mundo. Isso vai acontecer, irmãos? Sim ou não? Já aconteceu. Levou. Amém? Jesus levou na cruz,
Por isso que eu falei no início sobre a gente conhecer os nossos direitos em Cristo. O que podemos, o que temos e o que somos nele. Porque se ele já levou na cruz todas as nossas enfermidades, a gente só carrega elas se a gente quiser. Você crê nisso? A gente só carrega a enfermidade em nosso corpo se a gente não conhece essa verdade. E quando nós conhecemos essa verdade, por mais que o sintoma esteja lá, por mais que esteja doendo, o que vamos confessar? Vamos confessar a verdade da palavra. Porque essa verdade pode salvar você, irmão. Na realidade, ela vai salvar você, se você não retroceder na fé. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Quem está com sono aí? Ninguém está com sono? Aleluia. Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Essa afirmação está em Hebreus, capítulo 3, verso 1. A gente não vai abrir por causa do tempo, mas se você quiser anotar e ler, é bom. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que isso quer dizer, Diogo? Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote. Vamos lá. O sumo sacerdote, irmãos, ele é alguém autorizado a administrar, executar, aplicar e colocar em vigor algo. Amém? Você pode até se perguntar, eu pensei que o sumo sacerdote era alguém que usava roupas estranhas, né? Fazia diversos rituais. Isso não tinha nenhuma importância, porque afinal de contas estamos na nova aliança. Sim, estamos. Mas Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. Amém? Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o que o sumo sacerdote faz? Ele administra, executa, aplica e coloca em vigor algo. Amém? Qual é a função de Jesus hoje, irmãos? Aleluia. A função de Jesus, a Bíblia diz que por ele ser o sumo sacerdote da nossa confissão, quando nós confessamos isso, Jesus se responsabiliza em colocar isso em vigor. Amém? Quando nós insistimos em confessar a palavra, irmãos, com fé, Jesus intercede por nós e se responsabiliza em fazer aquilo acontecer. Essa parte não é nossa. Qual é a nossa parte? Confessar a palavra. Primeiro conhecer a palavra. Amém? Se você não conhece, se você não tem o hábito de ler a palavra, de buscar conhecer o Senhor, a Bíblia diz assim, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso dá uma ideia de ação contínua, não é? A gente nunca vai saber, igual matemática, igual música, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, amém? E não é diferente com o conhecimento do Senhor. Mas à medida que conhecemos o Senhor, nós precisamos nos aplicar em confessar aquilo que conhecemos. Porque Ele, o próprio Jesus, se responsabiliza em fazer isso acontecer. Amém? Quando eu falei sobre cura, a cura ela se manifesta pela fé. Amém? A cura ela já é nossa, já é um nosso direito, mas ela é uma verdade espiritual. E ela se manifesta nesse mundo aqui pela fé. Ela se manifesta em nosso corpo pela fé. E nós precisamos confessar a verdade da palavra sobre cura para que isso aconteça. Como vai acontecer? Jesus vai fazer. Amém? Ele é responsável por isso. Aleluia. Devemos, irmãos, a gente já falou sobre isso, mas eu vou dar uma referência para que você ratifique a sua fé aí. Devemos conservar firme a nossa confissão. Hebreus, no capítulo 4, do 14 ao 16, fala sobre isso. Devemos nos manter firmes. Por que isso, irmãos? Se a Bíblia está dizendo que nós devemos manter a nossa confissão firme, é porque em alguns momentos a gente vai ser tentado a não se manter firme. Amém? Eu costumo dizer que hoje, muito mais do que na minha época de escola dominical da igreja, nós temos muito mais informações erradas, irmãos. Por causa da internet, por causa da TV, por causa de uma série de fatores. E hoje nós temos muita informação contrária à palavra. E você sabe que aquilo que a gente se alimenta, quanto mais a gente se alimenta de algo, é aquilo que a gente vai ter. Amém? Aquele velho exemplo e poderoso exemplo da esponja, né? Se você enche ela de detergente, apertou nela o que sai? Detergente, não é isso? E é assim a nossa vida cristã. Nós precisamos nos manter firme.
Devemos orar para que Deus nos dê um poder sobrenatural para estar firmes na confissão? Não. Essa é a nossa parte. Nos manter firmes. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo qualquer coisa que não seja a palavra, eita glória, recebe aí, irmão. Vamos lá. Se você tem ouvido qualquer coisa que não é a palavra de Deus, quando o dia mal chegar, é isso que você vai ter. Mas uma ruim notícia para quem está nesse lugar: o que não é palavra não funciona contra a pressão. Amém? Deus é bom. Como eu disse, a gente tem muitas fontes hoje. A gente pode ouvir muita coisa. Amém? E eu não estou falando para você não ouvir, não. Você pode ouvir. Mas para você filtrar qualquer coisa, irmão, você tem que conhecer a palavra. Se você sabe que você ainda não está pronto para filtrar, não arrisque. Eu conheço pessoas, irmãos. Eita Jesus. Eu conheço pessoas, muitas pessoas, que começaram muito bem. Lembra de Salomão? Salomão começou bem. Mas essas pessoas começaram a parar de ratificar sua fé com a palavra e passou a ouvir um monte de coisa com um rótulo de palavra. Amém? Só que essas pessoas, elas não tinham ainda estrutura, irmãos, e maturidade espiritual para discernir se era palavra ou não, para refutar o que não era o que era. Lembra dos bereanos? Os bereanos eram nobres porque eles iam olhar nas escrituras se o que estava sendo dito por Paulo era Bíblia ou não. Se Paulo foi colocado em xeque dessa forma, precisamos fazer isso com tudo. O fundador desse ministério, o apóstolo Bud, ele dizia uma frase, ele dizia muitas frases poderosas, né? Mas uma que eu guardo sempre, ele fala assim: irmãos, você que pega o microfone na igreja e sobe aqui, você não tem o direito de pregar nada diferente da palavra. A gente tem a responsabilidade de estudar a palavra, irmãos, e subir aqui e ministrar para vocês a palavra. Mas só que vocês também têm uma responsabilidade. Amém? A vida cristã, ela é individual. Temos uma unção coletiva quando estamos num ajuntamento como esse. É muito bom. Somos desafiados. Não somos? Somos amadurecidos, somos testados pelo comportamento dos nossos irmãos. Damos trabalho para alguns, alguns dão trabalho para a gente, mas estamos crescendo. A Bíblia diz que como um ferro afia outro, assim um irmão é seu irmão. Por isso a Bíblia diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Mas não para aí. Quanto mais vede que o dia se aproxima. Aleluia. Você sabia que você está num tempo, irmãos? Você está numa geração onde tudo conspira para você deixar de congregar? Rapaz, eu preciso voltar para cá, né? Você sabia disso? Tudo, irmão, conspira para você voltar, para você deixar de congregar. Temos dezenas de igrejas, temos milhares de igrejas que tem o seu culto ao vivo, com palavras, ó, bênção demais. Mas a Bíblia, Deus em sua onisciência, há muitos anos atrás, inspirou alguém a dizer: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Aquilo que muito você se alimenta, irmãos, é aquilo que você tem. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Não é assim que a Bíblia diz? Quando fala dessa cegueira, é uma cegueira espiritual. A física também, mas no âmbito espiritual, a cegueira espiritual carrega qualquer pessoa para um precipício. E às vezes, prometo que eu vou sair desse parênteses, às vezes, esse precipício é irreversível. Amém? Você está aqui? Aleluia. Glória a Deus. Provérbios no capítulo 18,
verso 20 e 21, é um texto bem conhecido nosso, mas às vezes ele se torna uma teoria. Nós esquecemos que isso funciona, que isso é a verdade da palavra, amém? Provérbios capítulo 18, verso 20. Diga para o seu irmão assim: graças a Deus que você veio. Aleluia. Pô, aquele irmão tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra é para você, rapaz. Aleluia. Provérbio 18, verso 20 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Agora o 21. A morte e a vida, diga, a morte e a vida, estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, morte e vida está no que falamos. Aquilo que dizemos em momentos de alegria, em momentos de pressão, em momentos de tristeza, vai determinar vida ou morte para nós. Amém? Se você já leu esse texto que a gente leu aqui agora, Provérbios 18, 20, quem é crente há um tempo já deve ter ouvido esse texto muitas vezes. E se não considerarmos o que está sendo dito aqui, nós poderemos seguir um caminho de morte. Porque vida e morte está no poder da língua. Não sou eu que estou dizendo. Amém? Isso não é um conto de carochinha. Aleluia. Aleluia. Confessar a palavra nos faz prosperar. Amém? Josué, não precisa abrir. Josué capítulo 1, verso 8. Diz, medite na palavra dia e noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando não é noite é o quê? E quando não é dia? Então meditar na palavra de noite está dizendo o quê? Medite na palavra dia e noite. Então, diga então. Por causa disso. Porque você meditou na palavra, você faz prosperar o seu caminho. Ué, não é uma oração da fé? Não, para isso não. Sabe por quê? Porque em Cristo já somos prósperos. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Se você não sabe, tudo, diga tudo, irmãos. Tudo que você precisa, diga tudo de novo. Tudo, você precisa de um carro, às vezes. Quem precisa de um carro? Ninguém? Só eu? Você precisa de comida? Você precisa de roupa? Social e aquela de sair para ir no shopping? Também? Chinela havaiana? Quem gosta de chinela havaiana? Tênis, sapato? Precisa viajar às vezes? Quem precisa viajar às vezes de férias? Algumas pessoas, tem gente que não. Então nem adianta orar. Se você não precisa de viajar de férias, não ora não. Irmão, crê comigo aí que eu estou querendo ir para... Não vou orar. Quem precisa viajar aqui de férias às vezes? Tudo, irmão, que você precisa já é seu. Você crê? Se você não crê a ponto de ver isso acontecer na sua vida, confesse isso. Diga isso. Quando você tiver bater, pô, eu queria viajar um pouquinho de férias, precisava descansar. Diga o que a Bíblia diz sobre isso, irmãos. Amém? Aleluia. Então Josué no capítulo 1, verso 8 diz, medita na palavra dia e noite, então você, diga eu, não é o pastor, diga aí, não é o pastor, não é seu esposo, sua esposa, não é o seu chefe. Não, se meu chefe aumentar um pouco o meu salário, eu vou prosperar. Não, não é. Quem faz prosperar a sua vida é você, irmãos. Se você não sabia disso, não esqueça nunca mais. Você precisa meditar na palavra para que você seja próspero. Amém? Aleluia. Já falamos sobre Marcos 11, 23, que fala sobre nunca recebermos além daquilo que falamos. A gente nunca vai receber além daquilo que dizemos. Amém? A nossa fé nunca vai estar acima daquilo que a gente diz. A nossa fé ela está sempre andando junto com aquilo que a gente fala. Amém? Aleluia.
É fácil você perceber se alguém está crendo em algo ou não. Se aquela pessoa o tempo inteiro fala sobre isso, como eu dei o exemplo do Dimitri, está de fato crendo. Mas se às vezes alguém fala assim, irmão, você está crendo para algo? O cara fala assim, levante sua mão. Porque quem conhece a palavra sabe que quem crê em algo precisa fazer alguma coisa. E isso joga a responsabilidade toda em cima da gente. E às vezes a gente não quer ter responsabilidade. Às vezes a gente não quer nem conhecer a palavra para não ter responsabilidade. Você conhece alguém assim? Eu conheço muita gente assim. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o conhecimento chega, fica muito claro e evidente que Deus não precisa fazer mais nada. A gente precisa fazer algo. Amém? Eu vou dar 2 exemplos aqui bem rápido. A gente já está encerrando. Sobre 2 exemplos bíblicos, né? Sobre confissão certa e confissão errada. Quem conhece a história da mulher do fluxo de sangue? Quem, por favor, quem conhece? Amém. Conhece. Está em Marcos, no capítulo 5, versículo 25 ao 34. Eu vou parafrasear aqui, não vou ler tudo, mas você vai compreender porque você já conhece. A mulher do fluxo de sangue, ela sofria 12 anos. Diga 12 anos. Imagina alguém perdendo sangue há 12 anos. Você tem noção disso? Ela tinha uma hemorragia há 12 anos, e isso não foi na década de 90. A medicina, é muito tempo, irmãos. A medicina, de repente, engatinhava lá, né? O pessoal tinha um corte de faca na guerra, botavam uma folha de boldo. Amém? E essa mulher gastou tudo que ela tinha. Aleluia. Ela gastou tudo o que ela tinha para ser curada. E não foi. Mas uma certa vez, ela ouviu falar da fama de Jesus. Quem sabia que Jesus era famoso aqui? Porque tem gente que acha que famoso é palavrão, né? Depende da fama, né? Jesus era famoso e a fama dele corria de cidade em cidade. E detalhe, não tinha Instagram. E não tinha WhatsApp. Hoje você pode pensar assim, rapaz, como é uma vida sem WhatsApp? Como é uma vida sem Instagram? Como eu vou avisar para as pessoas que eu estou comendo salmão se eu não tenho Instagram? Aleluia. E Jesus sem celular, aleluia, sem internet, sem energia que eu falo eletricidade, porque energia física ele tinha muita, a fama dele correu a ponto de uma mulher, nessa situação, decidir algo. Ela disse, aleluia, ela disse, irmãos, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei sarada. E muita gente, muitas igrejas, muitas denominações, muitos ministérios criaram uma doutrina da unção da orla. Aleluia. Mas o que curou aquela mulher não foi a orla. Finge que tu nunca pensou isso, irmão. Continua olhando para mim, sorria. Sério que a orla de Jesus não tinha poder? Tem gente com o rosto rosa, bem rosa. Jesus não tinha poder nas vestes dele? Não foi isso que curou ela. Aleluia. E ela foi debilitada, amém? Perdendo sangue há muitos anos. Ela foi no meio da multidão. Você sabe que mulher não tinha a dignidade que ela tem hoje. Se você acha que a mulher hoje, ela não tem a dignidade que deveria, imagina nessa época. Uma mulher na condição dela, irmãos, era considerada impura. Uma mulher, no período menstrual dela, era considerada impura. Ela tinha que ser colocada fora do arraial. E ela foi impura, né? E tocou em Jesus, na orla dele. E Jesus fez assim, só um minuto, espera aí um pouquinho. Alguém me tocou, aleluia. Isso virou até música, não foi? Tem um monte de música com esse verso. Porque de mim saiu virtude, saiu poder. E quando ela se acusa, foi eu, Senhor. O que Jesus diz para ela?
vai em paz, a tua fé te curou. Foi a orla? Aleluia. Se Jesus fosse um surfista moderno e tivesse usando aquelas roupas de surfista, talvez quem pensa que a unção estava na orla, ela não seria curada, né? Mas a unção, irmãos, para cura, ela é desenvolvida na sua vida. Você pode crer para ser curado e você pode crer para nunca ficar doente. É um outro nível. Qual é o primeiro nível? Conhecer a palavra, o que a Bíblia diz sobre os assuntos diversos. Qual é o segundo nível? Confessar a palavra e ter experiências com Deus. A Bíblia diz assim, ó, provai e vede que eu sou bom. Você precisa experimentar que Deus é bom. Qual é o terceiro nível? Você crer para não chegar até você a enfermidade. E você andar em saúde divina. Isso é possível, Diogo? Existe algo demasiadamente impossível para Deus, irmãos? Aleluia. Diferente da mulher do fluxo de sangue, nós vamos ver uma confissão errada. O que a gente está fazendo com esses exemplos? A gente está mostrando o poder que uma confissão certa tem e o poder negativo que uma confissão errada tem. No livro de Números, no capítulo 13, você também não precisa abrir, versículo 25 ao 33. É aquela história dos 12 espias. Acho que Tessia falou sobre isso no domingo ou quinta, não sei. Sobre a confissão errada de 10 daqueles 12 espias. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos eles tinham recebido a promessa de Deus de que a terra era deles. A terra é de vocês. Amém? Todos tinham recebido. Todos os 12 tinham a mesma condição e a mesma visão da terra. Perceberam os mesmos problemas, perceberam as mesmas dificuldades, tinham as mesmas promessas e criam no mesmo Deus, ou deveriam crer no mesmo Deus. Só que desses 12, apenas 2, Josué e Caleb, tiveram a confissão correta. Os outros 10 não. Deixa eu ler bem rápido aqui. Eu vou dizer para vocês qual era a autoimagem desses 10. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, preciso falar algo aqui. Aquilo que Deus disse para você não está condicionado na sua força. Não está condicionado aos seus recursos. Aleluia. Não está condicionado à sua capacidade intelectual. Oh, aleluia. Não está condicionado a quantos cursos do Senai você fez. Não está. E o discurso desses homens foi o seguinte: aquele povo é mais forte do que nós. Mas quem perguntou isso para eles? Quem disse que a condição era que eles fossem mais fortes? Vamos continuar aqui. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Aqui é que é a questão, a autoimagem deles. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, aquilo que dizemos, eu preciso que você saia daqui hoje à noite com essa certeza. Aquilo que dizemos pode nos colocar em um bom lugar e pode nos colocar num lugar ruim. Amém? Aquilo que dizemos pode nos colocar num lugar bom e você colher os benefícios daquele lugar bom. E a recíproca é verdadeira. Pode te colocar num lugar ruim e você colher os benefícios no lugar ruim. Mas aquilo que dizemos também pode te colocar no lugar ruim e você colher os benefícios do lugar ruim. Você não entendeu? O que determina, irmãos, o estilo de vida que vamos levar não é o lugar. Não é o que está à sua volta. É aquilo que você diz constantemente. Amém? Aleluia. Quem tinha mais possibilidade de fracassar na fé? Adão ou Jesus? Adão no Éden ou Jesus no deserto?
Se formos considerar o lugar. Mas a Bíblia diz, como a gente já leu, mantenha firme o que você crê. Amém? Então aquilo que está à sua volta, poderíamos dizer isso para os 10 espias, não determina o resultado. Aleluia. O que determina o resultado é o que você crê e o que você diz. Ô, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Você crê que Deus é bom? Quando você faz uma confissão errada, o que é uma confissão errada? É você dizer diferente do que a Bíblia diz. Isso é uma confissão errada. Quando nós confessamos algo errado, nós, ao mesmo tempo que declaramos o fracasso, nós exaltamos a supremacia de Satanás. Amém? Todo o tempo que nós estamos falando algo diferente do que a Bíblia diz, nós estamos exaltando o que o diabo fez, ou o que o diabo faz. Aleluia. A fé nos moverá a agir de acordo com o que falamos. Glória a Deus. Quando um crente, eu já disse, mas quando um crente diz que está curado, ou que está crendo, ele precisa agir conforme o que ele está dizendo. Você entendeu? Se você fala assim, existem, irmãos, duas maneiras de você ficar doente. Existe uma enfermidade que você pode provocar por alguma negligência, né? A gente ficou muito enfermo aqui no início, porque a gente tomava um banho quente, não estava acostumado, né? E saía, porque Teresópolis, dentro de casa é um tempo e do lado de fora é outro, né? A gente tem aprendido isso. E às vezes a gente tomava um banho quente e saía na friagem para vir para a igreja ou para alguma coisa. Ficava doente, porque a gente quebrou uma lei. Não foi Satanás, amém? A gente não estava em pecado, simplesmente quebramos uma lei. Mas existe uma outra maneira de você ficar doente. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, no final. Mas o que eu quero dizer, sobre você estar crendo para uma cura, você precisa agir conforme ela. Sabe qual é a primeira coisa que os ministros que têm um ministério ligado a essa questão de cura, e eles chamam as pessoas para orar sobre cura, eles sempre mandam a pessoa fazer aquilo que ela não podia fazer. O que é isso? Agir conforme a confissão. Você podia pisar o pé no chão? Não podia, então pisa aí. Você podia andar? Não, então corre. Aleluia. Sabe o que é isso? É você agir conforme o que você está crendo. Existem pessoas que ficam muito empolgadas quando ouvem a palavra, e é maravilhoso ouvir a palavra. Quando chega uma verdade que a gente não conhece, principalmente, né? A gente sai daqui igual pipoca, né? Que benção, que aleluia, glória a Deus. Só que a gente não faz a manutenção disso durante a semana. A gente sai daqui esperando chegar o próximo culto para ouvir mais uma palavra. E aí, quando o dia mal chega, e deixa eu te dizer, ele chega para todo mundo, amém? Para ungido, para o não ungido, para o macumbeiro, para o apóstolo, para o pastor, para o membro da igreja, para o baterista, chega para todo mundo. O dia mal chega para todo mundo. E o problema é o que fazemos quando o dia mal chega. Amém? E a gente precisa decidir, irmãos, somos da fé ou não somos da fé? Cremos nesse evangelho ou não cremos nesse evangelho? Esse evangelho é um livro que fica na nossa livraria e a gente utiliza ele como uma caixinha de promessa. Quem lembra do Orkut aqui? Vai denunciar a idade, mas o Orkut, as mulheres quase não levantam quando eu faço essa pergunta. O Orkut, ele tinha um negócio chamado a sorte do Orkut. A sorte do dia. E as pessoas, principalmente os cristãos, eu não creio em signo, mas ia olhar a sorte no Orkut. Todo dia. Aleluia. E a gente às vezes trata o evangelho assim, sabia? Preciso de uma palavra. E aí você vai lá. Lembra da caixinha de promessa? Quem lembra? Lá em casa tinha algumas. E a gente vai, tira uma palavra e fala assim, e eles construíram o templo. O que Deus está querendo dizer isso para mim, cara? Que palavra será? Será que é para fazer um prédio? Aleluia. Irmãos,
precisamos conhecer quem somos em Deus, em Cristo. Precisamos saber o que temos em Cristo e o que podemos nele. Porque quando o dia mal chegar, e como eu disse, ele vai chegar, a gente precisa falar algo. Amém? Para a gente encerrar, eu quero fazer uma analogia aqui de como funciona a enfermidade em nosso corpo. Amém? Eu fui estudar algumas coisas, meu culto começou de tardezinha, e eu fui estudar algumas coisas sobre isso. E eu vi o que a palavra diz, e eu fui ver o que a ciência diz sobre o poder da palavra. Amém? Eu não sei se você sabe, irmãos, muita gente boa que não tem aliança nenhuma com Deus, que nunca leu um texto da palavra, descobriu esse princípio. E pasme, você está ganhando dinheiro com isso. Você sabia? Muito dinheiro. Descobriu o quê? Descobriu o poder de falar positivamente, ou falar a coisa certa e pensar a coisa certa. Um estudioso disse o seguinte: o nosso corpo funciona assim. As células é como operários em uma grande obra de uma construção civil. Sila vai me entender bem sobre esse exemplo aqui. A gente usa até um engenheiro para exemplificar. As células funcionam como os operários. Amém? Ela recebe ordem de alguém. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar numa grande obra ou algum conhecido, alguém, como funciona a hierarquia dentro dessa obra. Eu já tive a oportunidade algumas vezes. E os operários fazem o que mandam lhe fazer. Amém? As células do nosso corpo representam os operários. O nosso corpo tem 3 encarregados. Aleluia! Sila já riu ali, já lembrou, né, Sila? O sistema nervoso, sistema endócrino e o sistema imune, ou o sistema imunológico, o antigo sistema imunológico. São 3 sistemas que são os encarregados dos operários, que são as células. Está comigo? Amém. Aleluia. Temos o supervisor dos encarregados, que é o hipotálamo. Se você nunca ouviu falar dessa palavra, eu vou te dizer o que é. O hipotálamo, ele faz a ponte entre o cérebro e os sistemas que eu falei. Ele dá o comando para que o sistema distribua as informações e os operários, que são as células, realizam. Amém? E acima do supervisor temos o engenheiro. Aleluia! Que é aquele cidadão que quase a gente não vê na obra, né? Ele é o dono da obra, mas ele não fica lá, porque o trabalho dele é aqui, ó. Ele faz a gestão daquilo de forma mental, né? Então, ele fica ali num lugar que você não vê. E no nosso corpo, esse é o nosso inconsciente, que você não vê. E como funciona isso, irmãos? Você passa por um problema difícil, ou a perda de um ente querido, ou você é demitido de uma grande empresa que você achou que ia ficar lá muito tempo, e você não tem mais nenhum recurso, não tem de onde tirar, e você fica frustrado, decepcionado, triste, né? A gente pode chamar isso, quando acontece em nossas vidas, na alusão da empresa, de um contrato negativo, um contrato ruim. Tu já fez contrato ruim, Sila? Muitas vezes, né? E aí, esse contrato ruim, ele gera coisas, irmãos. Ele gera informações e demandas. E aí o engenheiro, o nosso inconsciente humano, manda informações para o hipotálamo. E essas informações são de morte, são de dor, são de luto. E esse hipotálamo, ele pega essas ordens de serviço e manda para os encarregados, que é o sistema nervoso, o sistema imunológico, que manda para as células, que são os operários. E deixa eu te dizer uma coisa. Essas células, como mecanismo de defesa, trabalham dia e noite para construir aquilo que foi começado lá, dor, morte e luto. Sabe por quê? Porque ela faz o que manda. Os operários fazem o que manda. E você recebe uma informação dessa no seu cérebro. Deixa eu te contar uma informação que eu recebi desse tipo. A gente estava grávido de Dimitri, né, com 8 meses de gravidez. Eu trabalhava numa empresa muito boa no Rio, tinha muitos benefícios, o plano de saúde era sensacional, recebi um salário muito bom. Larry não trabalhava, né, por motivos óbvios, estava grávida e tal, quase tendo bebê, 8 meses. E eu empolgado, primeiro filho, né, vou fazer, vou acontecer, vou botar um disco voador descendo no teto do quarto.
empolgadaço, né? E aí, um banco, que era onde a gente recebia o nosso salário, passou pelos setores, falando que eles tinham um empréstimo pessoal com desconto muito baixo, porque era desconto em folha. Você já recebeu o seu salário, quem sabe o que é isso? Já ouviu falar? Recebe o salário já descontado, né? Eu fiquei animadaço, falei, cara, eu vou comprar isso pro Dimitri, vou fazer acontecer e tal. Nem perguntei ao Espírito Santo, é óbvio, né? Aleluia. E aí, rapaz, peguei esse empréstimo, falei, Lélia, vamos às compras. Na semana seguinte, fui mandado embora. Ô, glórias. Foi uma demissão em massa. Todo o meu setor foi demitido. Eles transportaram esse setor para São Paulo e contrataram todo mundo lá de novo. E aí? Você fica com a calça na mão, não fica? Quem conhece esse termo, a calça na mão? Você fica ali, rapaz, e agora? Um monte de conta para pagar, um empréstimo para pagar. E aí, esse cidadão aqui, o seu inconsciente humano começa a te mandar informação para o seu sistema nervoso, que vai mandar para as células. E isso vai causar doenças em você. Só que nós somos da fé, diga. Quando a informação dessa chega, irmãos, você precisa dizer o que a Bíblia diz. Aleluia. Glória a Deus. Quando a informação ruim chega, quando a falta de dinheiro bate à sua porta, quando a enfermidade chega, quando o problema que você não sabe como resolver chega, você tem um lugar seguro para estar. Aleluia. Aleluia. Você descansa à sombra do Altíssimo? Sim ou não? Alguém que descansa faz o quê? Sério? Sério, Joana? Quem descansa faz o quê, irmãos? Aleluia. Agora, para a gente encerrar, irmãos, eu quero passar um vídeo aqui para você de 1 minuto e 20 e pouco. Como eu disse para você, eu procurei na ciência comprovações de que a palavra... Eu não procurei por minha causa, não. Eu procurei por causa de vocês. Porque eu já creio nisso. Amém? Mas se você acha que não está suficiente para você, embora devesse estar, eu vou passar um vídeo aqui para você de um doutor japonês que fez alguns experimentos. Deixa eu te falar, se você procurar na internet, tem muitos exemplos da ciência ratificando o que a Bíblia já diz há muito tempo. Amém? E eu acho que é uma vergonha para nós descobrir isso através deles. Quem entendeu? Se nós dizemos que somos cristãos, e quando a Bíblia é o manual do cristão, e quando uma informação está lá nesse manual, e eu preciso de alguém que é budista me dizer, rapaz, precisamos rever o nosso cristianismo, sim ou não? Então esse doutor japonês, ele colocou 3 potes com arroz, oriental adora arroz, né? 3 potes com arroz e água. Em um ele escreveu, colocou uma palavra de afirmação, não me lembro qual é, mas ali vai aparecer. No outro ele colocou uma palavra de ódio e no outro ele ignorou. E durante um período ele dizia palavras de bênção para um pote e para o outro ele dizia palavras de maldição. Parece mágica, né? Veja o que aconteceu. Caraca, falei igual o apresentador de Você Sabia? Veja o que aconteceu. É legendado, tá? Se você não conseguir ver, eu te mando depois. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker. "You're an idiot" to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. Ao outro. The rice in the second beaker turned black.
terceiro. And rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Tell some dream story, but almost. Aleluia. Ele termina dizendo que esse experimento é útil para a criação de filhos. Aquilo que falamos para ele. Mas isso é para um outro dia. Amém? Aleluia. Você foi abençoado, irmãos? Você entendeu que confessar não é uma opção? Nós cristãos ativos no Evangelho precisamos confessar a palavra. Amém? Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te louvo essa noite.